Olá para todos, sejam muito bem-vindos a uma aula de linguagens e suas tecnologias. E hoje nós vamos abordar o assunto concordância nominal. Dá uma olhadinha aí na tela. Nós estamos na terceira etapa, segundo semestre, módulo 2, unidade 2, atividade de fixação número 1. Então, lá nas atividades de vocês vão olhar a atividade de fixação número 1. O foco principal dessa atividade é concordância nominal. E nós vamos gabaritar juntos. Então, se você já fez, é hora de fixar os conteúdos. Se você não fez ainda, fica de olho para você esclarecer todas aquelas dúvidas e a hora que você for fazer, você acertar. Combinado? Então, vamos lá para a atividade. Primeira questão traz um texto com alguns espaços em branco, um texto sobre yoga e pede para a gente completar esse texto com base nas alternativas. As alternativas não estão aparecendo nesse slide. Nós vamos fazer uma leitura deduzindo aí quais seriam as palavras que apareceriam e vamos confirmar lá nas alternativas. Pode ser? Então, vem comigo. Hatha Yoga Paradipika, nome indiano, então é meio complicadinho da gente acertar a pronúncia. Então, a Hatha Yoga, Sagrada Escritura do Hatha Yoga, escrita no século XV da era atual, diz que antes de nos aventurarmos na prática de austeridade e códigos morais, devemos nos preparar. Autocontrole e disciplina sem preparação adequada. Aí nós podemos colocar a palavra podem. Por quê? Porque completa bem o sentido da frase. Autocontrole e disciplina sem preparação podem, no plural, porque se refere tanto a autocontrole como disciplina. Então, plural. Podem criar problemas mentais e de personalidade do que paz de espírito. A beleza dessa escritura é que ela resolve o grande problema que todo iniciante enfrenta, dominar a mente devido à abordagem corporal. O que a gente coloca aí nesse caminho? Devido essa abordagem corporal, fazendo a referência, não é qualquer abordagem corporal. Essa faz referência à palavra Hatha Yoga. A Hatha Yoga é a abordagem corporal. Então, devido a Hatha Yoga como abordagem corporal, para não repetir Hatha Yoga, nós utilizamos o pronome demonstrativo essa. Devido a essa abordagem corporal, o Hatha Yoga ficou conhecido de modo equivocado como uma categoria de yoga com que trabalha apenas vivências físicas, força, flexibilidade, resistência, quase como a ginástica oriental. Isso não é verdade. Então, de acordo com a regra gramatical, letra A, gabarito que está aí no material de vocês, certinho? A opção podem, essa com que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, garantindo a concordância verbal e o uso correto das conjunções. Algumas pessoas podem focar aí no que, podem a essa e que, mas não vai dar muito certo por causa da preposição a, certo? Então, a única que está correta é a alternativa A. As outras podem até parecer que encaixam, mas todas têm um probleminha. Ah, e a letra E, que tem a expressão onde. Onde eu utilizo como referência apenas para lugar. Eu não faço referência a ideias ou fatos com a palavra onde. Então, eu não posso completar essa atividade nunca, jamais, com onde ou aonde no último espaço. Na nossa linguagem verbal, no nosso dia a dia, linguagem do dia a dia, linguagem coloquial, nós até utilizamos onde, indiscriminadamente, mas pela gramática, eu só posso utilizar onde nas minhas frases se ela se referir a lugar. E Hatha Yoga não é um lugar, é uma ação, é um tipo de yoga. Por isso que a conjunção correta é com que. Ficou esclarecido? Vamos aí para a nossa próxima atividade. Questão 2. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase. Só tem uma opção correta.
Observem aí que eu marquei em negrito onde está o erro de cada uma das proposições. Já ficou fácil saber qual que está correta, né? Na primeira proposição não tem nada marcado. Sociedade deve reconhecer os princípios e valores que determinam as escolhas dos governantes para conferir a legitimidade de suas decisões. Uso correto de singular, uso correto de plural, uso correto das conjugações verbais. Primeira frase está ok. Na segunda frase eu tenho as instituições fundamentais de um regime democrático não pode. Por que está errado? Instituições fundamentais está no plural. Então, o correto seria não podem, no plural, para concordar com o sujeito. Então, essa já está errada. Certinho aí, galera? Então, ó, só confirmando. Isso aqui é plural, então esse aqui deveria ser podem, por isso que está errado. A confiança dos cidadãos e seus dirigentes devem ser embasados. Onde que está o erro? Embasados faz referência à confiança. A confiança é embasada. Então, está errado em número e em gênero. Erradíssima. A minha referência é confiança. Se confiança está no singular, no mínimo deveria estar no singular e concordar em gênero com a palavra confiança. O interesse de todos os cidadãos estão voltados, olha aí, de novo, problema na flexão de número. O interesse é que está voltado. Por isso, aqui deveria ser singular. Não são os cidadãos que estão voltados para o momento. É o interesse que pertence aos cidadãos e esse interesse está voltado para o momento eleitoral. Olha, super atual essa frase. Então, aqui deveria ser singular. Eleições livres e diretas. Olha aqui, de cara, erro de concordância verbal. Eleições no plural, livres no plural e diretas no plural. Essas três coisas são garantia de um verdadeiro regime democrático. Então, a alternativa correta é a primeiríssima. Olha aí, a frase apresenta correta concordância verbal, ou seja, os verbos estão escritos de maneira correta. Concordância nominal significa que o uso de plural e singular estão corretos, a ordenação do sujeito está correta, sem erros na flexão, ou seja, na conjugação dos verbos, ou combinação do sujeito com o verbo. A única frase que está correta é a primeira. Questão 3. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. Olha aí as nossas alternativas. Caro, apresentados, alegres, cara, apresentado. De cara eu já percebo que essa aqui é uma questão que ela vai trabalhar com o quê? Flexão de número, plural e singular. Eu preciso saber como utilizar corretamente os plurais e singulares. Vamos à frase? A entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados. Por que apresentados? Porque são duas coisas. O filme e o desenho apresentados compensaram, pois saímos todos alegres. Então, ó, qual que é a única alternativa correta? Letra C. Atividade 4, questão 4 da atividade 1. Considerando a concordância nominal e o uso do português culto ou padrão, assinale a alternativa correta. Escolha uma opção. Atenção aqui. Novamente, eu marquei para vocês em negrito as palavras que estão escritas ou grafadas de forma errada com relação à
concordância. Então, nós vamos analisar primeiro lá na questão as palavras que estão em negrito, entender por que elas estão erradas e depois a gente volta na alternativa correta. Nós chamamos isso de estudo dos distratores. Por que distratores? Nós analisamos o erro para achar a alternativa correta. Se eu sei onde está errado, automaticamente eu vou localizar qual que está certo. E quando eu analiso as preposições erradas, eu fixo mais o meu conteúdo. Porque como são erros comuns que podem acontecer no dia a dia, a gente até acaba analisando o nosso uso dessas estruturas, certinho? Volta lá para o slide. Então, vamos lá. Primeira opção, foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Opa, tô querendo ser apressada aqui. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Onde que está o problema? A palavra criticado e na palavra reedição, certo? Criticado, ele tem um erro de concordância com reedição, porque o que foi criticado não foi a reedição, reedição é feminino, então foi muito criticada a reedição. Ele ficou meia preocupada com a notícia. Muita gente utiliza isso aqui quando a frase está no feminino, mas a palavra meia não existe nesse sentido. Meia é de colocar no pé. Meia nessa frase não faz sentido porque a palavra meio, nesse contexto, ela não tem feminino. Ela ficou meio preocupada com a notícia. Ela mesmo confirmou a realização do encontro. Ela mesma é uma coisa que a gente falaria no nosso dia a dia. Ela mesma fez isso, mas a concordância está errado. Justamente pela razão oposta da frase anterior. Quando eu digo ela meia, não existe. Ela meio preocupada. Agora, quando eu digo ela mesmo, aí eu já tenho um problema de concordância, porque mesmo tem feminino, é mesma, ela mesma. Concordância em gênero, número e grau. Com o sujeito, ela mesma confirmou a realização do encontro. Vamos aí à última, atenção na tela. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Esse erro aqui ele é muito comum. Nós entramos na era digital muito rápido e muitas coisas surgem como dúvidas quando a gente vai mandar um e-mail, principalmente quem trabalha no meio corporativo, ou mesmo quando você vai mandar um e-mail para alguém, para um advogado, para alguém que está fazendo uma reclamação aí sobre um produto que não deu certo e precisa anexar a nota fiscal. Qualquer situação que eu preciso anexar documentos, normalmente eu tenho que escrever no meu e-mail dizendo que esses documentos estão em anexo. E a gente tem normalmente o hábito de colocar anexos, porque tem muita dúvida de como que é a concordância dessa frase. Observem aí, fotografia está no feminino. Então, se são fotografias, elas estão anexas ou em anexo. Por isso, a oração está errada. Problema de concordância de gênero. Certinho? A única correta no nosso gabarito, letra D. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Muito obrigada. Mas por que, querido, não atrapalhou o obrigada? Eu não sei quem é o sujeito. Meu sujeito está oculto, ele pode ser feminino. Se é uma mulher falando com um homem, muito obrigada. Porque normalmente a palavra obrigado ou obrigada vai concordar com a pessoa que fala. Se eu sou uma mulher falando, muito obrigada. Se é um homem falando, muito obrigado. Então, muito obrigada, vírgula. Querido, vírgula. Falou-me emocionada. O marido ou o namorado está repetindo
a fala de uma outra pessoa. Então, ele vai trazer todos os elementos dessa fala e a concordância está correta, porque a fala não é dele, é da mulher que se comunicou com ele. Concordância perfeita. Vamos aí. Vamos observar as notas que eu trago aqui sobre cada uma dessas palavras. Olha aí. Correção, foi muito criticado, problema de concordância nominal. Reedição é feminino, como eu falei para vocês, o adjetivo deve concordar com ele no feminino. Ela ficou meio preocupada, meio não existe, porque no sentido de um pouco, essa palavra ela é invariável, ela não muda, ela não tem feminino. Certinho? Ela mesma confirmou problema na concordância de gênero. Ela é feminino e exige que mesmo se transforme em mesma. Anexos, concordância nominal. Se fotografia é feminino, ela exige que a palavra correta seja anexas, do mesmo jeitinho que eu expliquei aí para vocês. Não vão esquecer nunca mais. E para finalizar, a questão 5. Assim, apreciações interpretativas, críticas e sensíveis por toda parte dos leitores tornam-se cada vez mais componentes ativos na e para a consolidação de qualquer leitura. Sobre a concordância verbal no período acima, é correto afirmar: escolha uma opção. Por exemplo, o verbo concorda com o sujeito composto em número e pessoa. O verbo não precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. O verbo, depois do sujeito, concorda com o elemento mais próximo. O verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa. Ou o verbo impessoal concorda com a terceira pessoa do plural. Olha aí. A única opção correta é o verbo concorda com o sujeito composto em número e pessoa. Por quê? Lembrando, mesmo que algumas dessas frases possam parecer corretas, ela tem que estar correta em relação a essa frase. Então, nessa frase, assim, apreciações interpretativas, críticas e sensíveis por parte dos leitores tornam-se. Então, esse tornam-se, ele está no plural, certo? Ele é o verbo. Ele vai concordar com o meu sujeito. Então, quem são os sujeitos? Apreciações interpretativas, apreciações críticas e apreciações sensíveis. Eu tenho 1, 2, 3 sujeitos. Por isso, sujeito composto. Então, o meu verbo ele vai concordar com o número e pessoa. A apreciação interpretativa, a crítica e sensíveis, elas são, elas. Então, é na terceira pessoa. Por isso, o verbo se escreve na forma tornam-se. A única alternativa correta é a letra A. Certinho? Próximo vídeo nós falaremos na regência nominal e faremos o gabarito da atividade de fixação número 2. Então, ó, se você não fez, corre lá, faz a atividade de fixação número 2. Vale muito mais a pena assistir os vídeos de correção com a sua atividade feita, porque aí você percebe onde você errou e lembrando que você pode fazer essas atividades mais de uma vez. Então, assistiu a aula, percebeu onde está o seu erro, quer fazer de novo? Vai lá e faz, é bom que você reforce o conteúdo. Então, até o próximo vídeo.